Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre as células serem haploides ou diploides. Veja, esse conceito haploide envolve apenas a metade da carga cromossômica que um indivíduo possa ter. Em geral, indivíduos na fase adulta apresentam uma carga que é diploide, ou seja, a carga completa de cromossomos. Existem fases onde eles precisam apresentar células que vão ser haploide, a metade, e isso tem a ver um pouco com os processos de fecundação. No caso do ser humano, nas nossas células gaméticas, no óvulo e no espermatozoide, nós carregamos em cada uma delas 23 cromossomos. Por que isso? Veja, no espermatozoide eu preciso ter 23 cromossomos, que somados a mais 23 cromossomos presentes no óvulo vão totalizar um zigoto, um indivíduo igual a 46 cromossomos. Então é muito importante que gametas dos animais e esporos nos vegetais apresentem a metade da carga cromossômica. Então, essa metade da carga está relacionado com o processo de fecundação. Mesmo que aquela célula que esteja carregando 23 cromossomos não vá fecundar efetivamente, né? Não vai chegar até o processo final. Muito bem, fica fácil da gente entender ou até resolver alguns exercícios do vestibular quando ele trabalha espécies, né? Porque cada espécie de cada indivíduo, né, vivo apresenta uma quantidade de cromossomos diferentes. Então aqui no meu caso a gente está falando da gente que é ser humano. Então fica muito fácil da gente poder descobrir, né? Algumas questões pedem para você descobrir quanto que vale um determinado tipo de célula na fase que é gameta e tudo mais. Então, se ele trabalhar o exercício dando o fator diploide, ou seja, a carga total desse indivíduo, é fácil, né? É só fazer uma operaçãozinha matemática, dividir aqui 46 por 2 e aí eu acho então metade da carga dos cromossomos. Se ele der a metade, falar quanto vale o gameta desses indivíduos, então é só eu multiplicar por 2 que eu acho a carga aí inteira. Muito bem, essa carga de cromossomos podem ser classificadas em relação ao tipo de conteúdo que eles apresentam. Então, cromossomos nós chamamos de autossômicos, são todos os cromossomos que são responsáveis por todas as estruturas do indivíduo que não tem a ver com a caracterização sexual, por exemplo, ser homem ou mulher. Então, nós, seres humanos, dos 23 pares de cromossomos, nós temos 22 pares que vão carregar informações que são os autossômicos. Cor do cabelo, estatura, cor dos olhos, enfim, toda a parte de constituição mesmo do indivíduo. Isso é igual em homens e em mulheres. Então, a gente não conseguiria designar por esses 22 pares, né, de cromossomos se é homem ou mulher. No caso, o que vai diferenciar são os cromossomos sexuais, né? Então, para ser mulher, precisa ser XX. Para ser homem, precisa ser XY. Veja, nas células gaméticas nós temos apenas 23 cromossomos. Isso significa que nós temos 22 autossômicos mais um cromossomo sexual. Na mulher, sempre é X. No homem, metade dos espermatozoides podem carregar o cromossomo X e metade o Y. Portanto, quem define o sexo dos indivíduos, né, da criança, é o homem, não é a mulher. A mulher ela é sempre X, o homem pode ser X ou Y. Onde eu consigo visualizar isso é através de um exame que nós chamamos de cariótipo ou cariotipagem. Então, é um exame onde ele consegue ver se estão todos os cromossomos lá, se está faltando algum, se tem algum em excesso, e aí então eu consigo ver se o indivíduo pode ter alguma anormalidade ou não. Quando isso tiver
estiver relacionado com a parte estrutural da quantidade de cromossomos. Então, esse tipo de exame eu também consigo já definir se o indivíduo de fato ele é homem ou ele é mulher, porque lá vai aparecer se é XX ou se é XY. Então, o cariótipo, como que ele apresenta? Os pares dos cromossomos homólogos, todos distribuídos do 1 até o par 22, que também é formado pelo tamanho, né? O par número 1 são cromossomos grandes, quando eu visualizo, o par 22 ele já é bem menor, e mais o par do cromossomo sexual, que daí no caso, se for mulher é XX, se for no homem é XY. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa condição da célula ser haploide e diploide. Haploide, sempre células gaméticas, que elas precisam ter a metade da carga cromossômica para poder fundir com a outra célula e formar um indivíduo que sempre é diploide.